seria mais importante? Você lembrar que a difração, essa capacidade de contornar os obstáculos, será mais intensa, mais pronunciada, quando as dimensões dessa fenda aqui, desse obstáculo que vai ser contornado, é da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, tá bom? E aí então a difração é mais pronunciada. Bom, eu queria falar para vocês por que a gente percebe bem a difração do som e não da luz. Aqui a explicação. O som audível, nós vamos falar sobre isso nas aulas de acústica, né? O nosso ouvido consegue perceber sons desde 20 Hz até 20.000 Hz aproximadamente. Sons de baixa frequência são sons extremamente graves, aqui próximo a 20 Hz. E sons próximos a 20.000 Hz são sons extremamente agudos. Tá? Então, quanto maior a frequência, mais agudo, quanto menor a frequência, mais grave. A gente vai tratar tudo isso, galera, nas aulas de acústica. Tá bom. A velocidade do som no ar é cerca de 340 metros por segundo. Então, se você usa a equação fundamental da ondulatória V igual a lambda F, olha que interessante. Para uma frequência de 20 Hz, menor frequência, você tem maior comprimento de onda. Então, quando você faz V igual a lambda F, substitui o V por 340 e o F por 20, vai dar um comprimento de 17 metros. Já para maior frequência, 20.000 Hz, você joga V igual a lambda F, substitui o V por 340 e o F por 20.000 Hz, o comprimento de onda dá cerca de 1,7 centímetros. Então perceba, o comprimento de onda do som audível vai em torno de 1,7 centímetros, 2 centímetros até 17 metros, 20 metros. Ou seja, isso é da ordem de grandeza de centímetros, de metros, que é exatamente a largura, por exemplo, de uma abertura de uma porta. Uma porta, você concorda comigo que a abertura, você concorda que está entre esses valores, 1 centímetro e 17 metros, mais ou menos, da mesma ordem do comprimento de onda. Mesma coisa para uma janela, para um muro. Então o som contorna bem essas fendas, essas aberturas, invadindo a região que seria a região de sombra. É o que está mostrando aqui, ó. Um estudante, por exemplo, mesmo sem ver esse aparelho, consegue ouvir o som aqui que está sendo emitido por esse aparelho aqui, ó, pelo rádio. Então ele está ouvindo o som. Por quê? Porque esse som é capaz de contornar esse obstáculo aqui, ó, que seria a junção das duas paredes, invadindo essa região onde está o estudante. Por quê? Porque o comprimento de onda do som é da mesma ordem de grandeza aqui dessas dimensões aqui do obstáculo a ser contornado, tá? Então lembre-se disso, isso vive aparecendo no vestibular. Você está no quarto e a sua mãe, você ouve, por exemplo, a sua mãe, o seu pai conversando lá na sala, lá na cozinha. A onda sonora está contornando ali a abertura da porta, da janela e invadindo o quarto onde você está. Isso é difração. E isso está acontecendo de forma tão perceptível, mesmo sem você ver, porque o comprimento de onda do som de uma onda sonora audível é da mesma ordem de grandeza dessa largura ali da abertura da porta ou da janela. Deu para entender? Para a luz, a gente nunca vai ver a difração acontecendo a olho nu. Você nunca vai ver, por exemplo, um feixe de luz entrando pela porta assim, invadindo todo o quarto. Você vai perceber que ele fica limitado à região correspondente à abertura. Por quê? Porque o comprimento de onda da luz é muito, muito pequeno. É da ordem de 10 a menos 6 metros, de 1 micrômetro. É 1 metro dividido por 1 milhão. Entende isso? É 1 milímetro dividido por 1000. A ordem de grandeza do comprimento da luz visível fica na ordem de micrômetro, 10 a menos 6 metros. Olha para você ver. Nós falávamos isso nas aulas de ótica, né? A luz é uma estreita faixa de frequências ali no espectro eletromagnético, que vai desde o vermelho até o violeta. A frequência do vermelho aqui é em torno de 4 vezes 10 a 14 Hz, do violeta 7,5 vezes 10 a 14 Hz, e no vácuo e no ar também, né? A luz propaga aproximadamente com essa velocidade, mas no vácuo a velocidade é cerca de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Se você faz a mesma continha que você fez para o som, V igual a lambda F,
para essa velocidade, você vai perceber que o comprimento de onda da luz varia de 400 nanômetros, isso é 400 vezes 10 a menos 9 metros, ou 4 vezes 10 a menos 7 metros, até 750 nanômetros aproximadamente. Só tomar cuidado com o detalhe. Para maior frequência, nós temos o menor comprimento de onda. Então, para o violeta, a frequência é cerca de 7,5 vezes 10 a 14 Hz, enquanto o comprimento de onda em torno de 400 nanômetros. Já para o vermelho, ó, menor frequência, maior comprimento de onda. Mas você está percebendo que para você perceber a difração para a luz acontecer, você não vai ver isso a olho nu, porque você teria que ter fendas nas dimensões de 10 a menos 6 metros, 10 a menos 7 metros. Tá? Isso é muito, muito pequeno, a gente não consegue perceber isso a olho nu. Mas ela acontece? Acontece. A difração da luz acontece? Acontece, só que numa escala microscópica. Então, o que eu estou explicando é que para você ver isso acontecendo para a luz, a largura aqui dessa fenda teria que estar na ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 7 metros. Então, você não vai perceber isso a olho nu. Mas para o som, você já consegue perceber, tá bom? E por falar em espectro eletromagnético, tá aí um pouquinho, né, das ondas eletromagnéticas. Ó, da esquerda para a direita nós temos aumento de frequência, ó. Como eu ia dizendo, a luz visível é uma estreita faixa, ó, que fica aqui em torno de 10 a 15 Hz. Mas aqui, o nosso foco é no comprimento de onda. Então, olha que interessante. As ondas de rádio que são utilizadas em sinais de transmissão de rádio e TV são ondas de maiores comprimentos de onda, porque são ondas de menores frequências, então maiores comprimentos de onda. Nós chamamos de ondas longas, né? Essas ondas de rádio são ondas longas, de grande comprimento de onda, que fica da ordem de 1 metro até 10 a quarta metros, ou seja, nós estamos falando de 10 mil metros, 10 mil quilômetros, né? Perdão, 10 mil metros ou 10 quilômetros de comprimento de onda. As ondas de rádio aí, ó, observe, o lambda, o comprimento de onda em metro, fica em torno aí entre 1 até 10 a quarta metros, tá? Já o infravermelho, 10 a menos 4, a luz visível aí vai ficar em torno de 10 a menos 6, ultravioleta 10 a menos 8, tá vendo? O raio-x aqui 10 a menos 12, raios gama 10 a menos 16. Então, nesse sentido, nós temos diminuição do comprimento de onda e aumento da frequência. Por que eu estou falando isso? Porque a olho nu, por exemplo, a gente não vai perceber, então, difração para a luz, muito menos para ultravioleta, raio-x, raio gama, tá? Agora, eu estou mostrando isso aqui para a gente falar um pouquinho, para a gente encerrar essa parte da difração, para as ondas de rádio. Por que as ondas de rádio, né, que são ondas longas, são ondas também de longo alcance, né? Então, você tem aqui uma antena, por exemplo, que emite ondas de rádio, e essas ondas viajam, igual eu disse, quilômetros, contornando obstáculos, prédios, montanhas. Me explique por quê. Por que uma onda de rádio é capaz de contornar um edifício numa cidade, ou vários edifícios, contornar montanhas, por conta do comprimento de onda? O comprimento de onda das ondas de rádio são comprimentos longos, da ordem de 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, 10 mil metros. Então, as dimensões de um prédio, de uma montanha, ficam nessa escala. Então, essas ondas são capazes de contornar esses obstáculos e continuar se propagando. Entende isso?